já vai fazer eleição e se tiver, são para mais 2 titulares e 3 suplentes, são 5 pessoas. Ou seja, eleger 5 pessoas. Isso. E o estatuto é os 2 mais votados são titulares, os outros 3 são suplentes. Beleza? Então vamos abrir a chamada para a eleição com 5 cargos, 2 titulares e 3 suplentes. Beleza? Você não se candidata para titular ou suplente. Os 2 votados, os 2 mais votados serão titulares, os 3 menos votados serão suplentes. Os outros 3. Ok? Pode começar? Oi? Pode começar. Pode ter coisa rápida, eu estou repetindo aqui. Se for rápido, não, nós vamos acabar. É rápido, lembra não? É porque lá na Assembleia, quando a gente foi apresentando coisa rápida, uns 5 minutos, lembra não? Porque 5 minutos a gente apresentou, e aí depois a gente mandou por escrito, né? Enviamos por escrito a nossa, né? Nosso trabalho, e aí há de considerarmos que, por conta da pandemia, a gestão da gente foi 2020 e 2021. E a gente ainda complementou 2022 um pouco, porque estava sem um espaço lá, a gente ainda complementou. E aí nós fizemos um relatório. E outra coisa, por conta da pandemia também, os nossos encontros foram até espaçados assim, porque não tinha tanta movimentação. O ano passado a gente veio, né, e finalizamos os trabalhos. Lógico que nos encontros, antes de finalizarmos os trabalhos, que já na eleição passada, só tivemos 3 candidatos. É bom que se diga, não seria por 6 por conta de 3 titulares e 3 suplentes. O Conselho Fiscal, eu não sei o que aconteceu no passado, assim, que o pessoal começou a não participar. Foi uma dificuldade enorme para a gente formar o Conselho Fiscal da nossa gestão 2021. Né? Só foram 3 candidatos e, bom, e aí fizemos um trabalho nosso. E nesse trabalho, lógico que o trabalho do Conselho Fiscal, à medida que vai fazendo as análises da prestação de contas, da documentação, vai encontrando ou não algumas situações que precisam ser esclarecidas, documentos que precisam ser esclarecidos ou aparecer e tal. E aí o trabalho não é tanto complicado, nem tem sido. Mas a gente se depara com coisas que às vezes assusta a gente, assim, como esse que foi detectado. E rapidinho eu estou falando isso para colocar para os colegas, companheiros e companheiras entenderem a importância que tem o Conselho Fiscal. Só para se ter uma ideia, por conta, prestem atenção, e aí, sendo do Campo Souza, a gente precisa enaltecer o seguinte: por conta do Campo Souza, quase que o nosso sindicato tem a carta sindical suspensa, porque não havia prestação de contas do Campo Souza. O Campo Souza teve uma dificuldade de operacionalizar junto à Caixa Econômica, porque ficou travado. Isso é a gestão passada, né? É, a gestão passada. A gestão passada agora, mais recente, né? 2021. Então o que acontece? A gente teve que buscar a recomposição de uma comissão emergencial em Souza, seção municipal, para poder, com autorização da Comissão Estadual, da Coordenação Estadual, poder operacionalizar junto à Receita Federal e colocar as coisas para funcionar, tendo esse interstício aí de que Souza está com o problema do 2021. Esse é o resumo da história, o resumo da obra. Então a gente escreveu, a gente nas sessões anteriores, da plenária anterior, a gente apresentou isso oralmente. Houve a necessidade de colocar por escrito, a gente pôs no papel e trouxe um resumo simples, que aí não precisa muita coisa não, só para dizer para vocês assim. A gente estava tentando ali agora colocar para que os conselheiros, inclusive os companheiros, pudessem acompanhar, mas lamentavelmente não está no pendrive. Eu só trouxe uma cópia. Não está no e-mail? Tá não. Está no e-mail, está no e-mail que eu mandei para a Francisco, para Queiroz. Está no Queiroz. Mas você está no seu e-mail? Você abriu no seu e-mail? Mas eu apaguei. O que eu enviei para ele, eu tinha uma foto. Tira foto, manda pelo zap. Ele manda pelo zap, exatamente. É só isso. Uma foto e manda pelo zap. Só para contar a leitura. E aí os 3 conselheiros, são 3 conselheiros, eram 3 conselheiros na época, era a gente, o Pereira Mirto, Assis e o Walter Silva, todos 3 do Campo Souza, coincidentemente. E aí facilitou também o trabalho da Conselho Fiscal, em parte, que a gente estava todo junto no mesmo campo, e então dava para dialogar.
Mas deixa eu colocar ali rapidinho, é bem rápido. Não é mais de 5 minutos mesmo, não. É só a leitura do texto e a finalização. Coloque. E a recomendação final. Ah, se você quer tão rápido, é para a gente pegar no termo. Mas eu disse. Mas é porque nós temos a necessidade de colocar para o pessoal a importância do gasto fiscal e essa discussão dentro do processo eleitoral, dos novos nomes que deverão concorrer, só tem um companheiro Adolfo como conselho fiscal, como conselheiro, e precisamos de, no mínimo, mais 2, no mínimo, estourando mais 2 para fazer o conselho funcional. Mas deveria ter 5. Pronto. Pronto, é isso aí. Né? A gente disponibilizou para a coordenação estadual, via Queiroga, para a comissão municipal lá. Está escrito aí, né? Só para fazer a leitura rápida, no uso de atribuições aí, de responsabilidade, tal, otorgado pelo processo de eleições e de escolha. E conforme o estatuto dessa instituição, a gente se reuniu por diversos momentos, ao longo do período do mandato, sempre com o objetivo de apreciar as contas do Sintep. Eu estou lendo já em linhas assim, gerais, o que está lá, né? Referente ao exercício 2020-2021, concomitante com o momento pandêmico, 2019. E a responsabilidade estabelece a apreciação das contas e movimentações financeiras das coordenações municipais em concomitância com a movimentação da coordenação estadual. Agora vejamos o finalmente. Análise detalhada de documentos relativos aos anos 2020 e 2021, com eventuais recomendações, esclarecimentos e ressalvas foram em tempo corrigidas, né, permitindo-se verificar que a seção sindical municipal de Souza, por motivo da não, preste atenção, disponibilização de documentos comprobatórios, desestado de contas, autos, recibos, né, a prestação de conta de Souza não foi possível de ser realizada e dar um parecer final se estava correto ou não correto. Na verdade, foi impossibilitado de se fazer a análise da prestação de conta porque não tinha documento. O que nós tínhamos lá, né, o governo Brasil passou para a gente, foi um extrato, uma cópia de um extrato da conta, mas que estava até em caráter inelegível, porque tinha que ser com a lupa, uma coisa assim, mas era só um extrato. E os recibos que se apresentaram, apresentou um recibo de uma operação que deveria ter sido no mínimo 3. Recibos só tinha um, então era um recibo até intermediário, nem de um primeiro nem de um terceiro, tinha um do meio, no valor. Então foi impossibilidade de fazermos análise da prestação de conta. Finalmente está aí. Né? E o Conselho Fiscal, no exame da prestação de conta, recomenda que elas sejam aprovadas. Essa é a recomendação final. Aprovadas com ressalvas à situação encontrada na seção municipal de Souza. Essa é a nossa recomendação. Em discussão está escrito companheiro Emer. Não, nesse caso aí, então, usar a assessoria jurídica do sindicato para abrir um processo contra essa pessoa que fez. Estiver à frente desse sindicato. É isso. Essa gente não falou. Araújo, Quem é a pessoa e qual é o valor? Vamos escrever, calma. Araújo, depois Ferreirinha, depois eu. Eu acho que é assim. Mas eu já respondo. Quando você foi. O valor eu posso precisar quanto por conta da dificuldade de organização. Mas eu acho que é importante. Não, sim. Eu acho que é importante, até com a capacitação do contador, Sim. que se aprofunde, né? Porque tem um final, então procure chegar à questão numérica. Porque fica melhor fazer qualquer tipo de abordagem, até para fazer alguma ação, tem que ter algo que seja quantificado. Eu acho que é possível verificar até onde foi, fazer, se junta mais gente, para fazer uma avaliação mais minuciosa e dizer, olha, o erro está aqui, deixou de se prestar conta tantos reais, e aí aciona a assessoria jurídica. Tem que ser feita alguma coisa, gente, porque, inclusive, assim, a direção estadual pode correr o risco de ser cobrada, inclusive pela base dele. Eu acho que é importante, o mais rápido possível, que a direção estadual tome posição, né, para que, pelo menos, como uma satisfação, uma obrigação, mas mostrar porque já existe essa informação, inclusive há muito tempo. Acho que imediatamente fazer uma apuração melhor com o contador e ter algo mais palpável. Uma medida exemplar também, né? Não, mas essa ação, exatamente, para questão, pode acontecer em outro, como aconteceu em Cajazeiras, Cajazeiras, Souza, o outro fazer, não fazer nada.
Ferreirinha, depois eu. Inscrições estão abertas, nós vamos jogar na mão para escolher aqui. Primeiro solicitar que seja tratado com mais clareza, que diga nome, diga valor, diga as coisas, e que a gente leve isso à frente. E eu aconselho remeter ao Conselho de Ética do Sinazé. Este conselho existe para julgar qualquer atitude de qualquer filiado no país que vá em contra aos princípios sindicais, aos princípios que estão previstos no Estatuto. Então, eu aconselho os filiados de Souza a denunciarem a situação no Conselho de Ética. Sim. Pessoal, eu estou escrito, então o computador está escrito. Vou colocar uma questão seguinte, olha bem. Há uma recomendação dos companheiros do Conselho Fiscal de aprovar a prestação de contas com uma ressalva. Né? Qual é a minha pergunta para o Conselho Fiscal? E aí vem muito a ver com o que a Araújo falou. Eu queria que o Conselho Fiscal passasse para a gente a seguinte informação. Nós já temos o estudo necessário para que você repasse de direto para o jurídico esse processo. Então, é só tomar conta aí que o processo já foi feito. Se não, olha, nós já fizemos um levantamento muito por cima, por isso que a gente deve trazer um mais detalhado. Aí eu acho que a proposta de Araújo está correta. Aí eu defendo que a gente faça uma comissão aqui, formada por 2, 3 pessoas, que se aproprie dos documentos todos, vai lá, pega o material, faça um estudo e aí apresente aí a direção estadual, para a direção estadual encaminhar para judicialmente ou não. Mas essa comissão desse trabalho hoje, eu prefiro primeiro ouvir do Conselho de Ética, assim, olha, o que nós fizemos eu acho que é insuficiente, é melhor fazer mais com maior profundidade. Não sei se a Araújo entendeu o que eu estou dizendo. Né? Se a comissão de ética, o Conselho Fiscal dizer, olha, já fizemos, não é necessário, está tudo prontinho, pode dar oportunidade, né? Pulamos essa etapa. Né? O resto eu acho que é tudo aquilo que vocês colocaram, Conselho de Ética, tá? E depois de julgado, eu acho que a gente pode ir até para além, né? Por exemplo, nós sabemos que o companheiro faz parte de comissões de portaria nomeada pela reitoria. Eu acho que compete o sindicato comunicar a direção, essas coisas, quando tiver julgado, quando tiver já avaliado pela comissão de ética. Tá bom? Então, companheiro, contador, depois ele, Araújo. Para tentar facilitar o trabalho de vocês, se não me falha mais, são 3 cheques que não foram comprovados os pagamentos. Exato. Dá, acho que em torno de uns 10 mil por aí. Eu sugiro que seja feita a solicitação no banco do cheque, a microfirmagem, que lá tem o nome da pessoa que sacou, que foi que pagou, não. Certo? Se foi depositado na conta de alguém, e aí já tem um caminho, entendeu? Sim. Rastrear o cheque. Solicita a microfirmagem do cheque. E com relação a essa questão da ECM, é porque assim, o CNPJ é um só. Então todas as outras estão ligadas a CNPJ. Isso é o que quando dá problema num, vai soltar o CNPJ geral, entendeu? Então quem for responsável por CM, se ligar nessas questões, porque prejudica no todo, né? Depois Araújo. Isso é também. Não, e para que a gente não necessite puxar uma nova plenária para discutir isso, eu acho que a gente pode também caminhar essas questões e a direção estadual também, né? Acredito esse debate, né? Eu acho que o debate voltando já está travado há algum tempo e a gente precisa encaminhar, porque a gente espera uma plenária, se a delegacia para discutir isso, eu acho que é muito ruim e muito pouco operacional, né? Remeter isso à direção estadual. A gente está discutindo com vocês. A comissão também, né? Já falou que tirar uma comissão. Tira uma comissão e essa comissão remete à direção estadual. Eu só queria reforçar aqui o que eu falei, porque também me incomoda muito, é assim, sempre eu perguntava a Caetano, sim, mas é a base. Eu acho que é importante, nesse processo, chamar uma assembleia local, e aí a direção estadual pode ir, para que essa posição seja endossada pela base. Para depois dizer que foi também, eu acho que... Uma fofoca. Não. É que a decisão foi feita da direção estadual. Sim. Eu acho que ela tem que ser embasada numa assembleia local, e a direção está fortalecer mais ainda e substanciar mais a decisão da direção estadual, porque senão fica muito solto. Ok, não tem mais ninguém inscrito. Não, só para complementar aqui, para que também a base se intere do que as coisas estão acontecendo. Na porta da assim que vocês não estão se mobilizando para isso. Né? Inclusive, acho até que a gente tem que pensar até no modelo depois, para um conselho fiscal local também, talvez eu acho, colocar
também fiscalizando. É difícil até montar CME, né? Para ter conselho fiscal. Mas, de qualquer forma, criar alguns mecanismos de aprovação de estatuto, né? Para também a base, né? Verificar a prestação de contas. Né? É algo que a gente precisa aperfeiçoar, mas a gente pode criar uma cultura também de prestação de contas. Né? Hoje mesmo, né? E aí, a questão de pernas mesmo, hoje a direção estadual não tem nem ideia do dinheiro que foi gasto. E aí é uma crítica, né? Vamos perguntar aqui para o CSD, mas assim, é o sistema. É o processo. É o processo, né? Tipo, eu só vi o dinheiro que foi gasto, mas aí, até hoje, não teve uma prestação de contas. O companheiro nem aparece na direção lá. Aí tem os motivos pessoais dele, tudo mais e tal. Mas assim, a gente precisa criar uma cultura mesmo, né? Não faz nem a crítica pessoal, uma cultura de prestar contas. De processo. Inclusive, o próprio estatuto diz que tem que ter prestação de contas periodicamente, né? Então, a gente está indo até contra o próprio estatuto. Porque aí, quando a gente faz esse tipo de prestação de contas, né? Mais periódico, a gente evita mínimo mensalmente para passar por isso. Nos parece que não acompanhar. Sem dúvida. Vamos lá. Para ele passa mensalmente, né? Não é mensalmente. E aí eu digo só a direção estadual, mas as coordenações são mais ou menos em acesso. Vamos sintetizar aqui para continuar na ata e que a gente vai caminhar. Vamos lá. A proposta, eu só procurei uma coisa nesse texto aí, que foi presente. Você sempre se refere à municipal como sessão municipal. Sim. Tirar a coordenação municipal. Pronto, tá ótimo. Está no nosso estatuto, né? Tá certo. Eu tirar a palavra sessão que está a coordenação municipal, está no nosso estatuto. Tá? Porque sessão profissionalizante é outra coisa, inclusive. É verdade, eu leio. Então, agora vamos lá. A proposta seria votar o documento e como nós vamos aprovar com ressalva, nós temos que enfrentar a ressalva. Então, a proposta, inclusive o próprio contador já falou que tem coisa para averiguar, seria formar aqui uma comissão de 2 pessoas, nós precisamos aqui isso, que se apropriasse das informações que o contador deu aqui, tentasse viabilizar essa história do cheque, do microfilme, essas coisas que legalmente pode constituir. Essa comissão teria um prazo de trabalho para entregar esse prazo para a gente. Com esse trabalho entregue, a gente chama uma Assembleia em Souza, uma Assembleia em Souza para discutir, apresentar o trabalho feito e tal, e a base saber o que nós vamos fazer. Pelo que eu entendi, é isso que tem consenso aqui. É isso, pessoal? Isso. Viu? Então, crachá na mão dele aí. Crachá na mão dele. Para gente botar essa proposta. Então, qual é a proposta? Aprovar a prestação de conta com ressalva. Qual é a ressalva? Coordenação Municipal de Souza. Como enfrentar o problema da Coordenação Municipal de Souza? Criar uma comissão de 2 pessoas, foi aprovado que eleger as 2 pessoas, que vai fazer, junto com o contador, vai procurar o contador para pegar informações a miúde desse processo que você falou, para desenvolver esse processo. Depois de acumular todo esse trabalho, a comissão, junto com a direção estadual, vai a Souza, fazer uma assembleia lá em Souza para informar a sua base do prefeito, tá? E aí o procedimento natural será discutido, com um levantamento pronto, ok? Opa. Antes de votação, eu queria só atentar que foram feitos alguns questionamentos que pode ser interessante. Uma delas é o seguinte: qual o período disso? O período do Conselho Fiscal, desse relatório, foi construído no período 2020-2021. O nome do gestor lá, do coordenador municipal à época, como foi dito aqui, mas aí foi o companheiro Diego Leão, é lá do Campo Souza. E coincidentemente assim, a gente é do Campo Souza, preste atenção, mas nós não estamos aqui com o Campo Souza, nós estamos no Conselho Fiscal e acabou, não importa. Então essa é a nossa compreensão do trabalho de atividade. Uma outra coisa, nós não tínhamos muitas vezes, nem competia, no nosso entendimento, ao Conselho Fiscal, a fazer diligência de documentos junto à sessão, mesmo que nós sejamos filiados à sessão e estivéssemos com o Conselho Fiscal, nós estávamos para analisar as prestações de conta. Junto à contabilidade é que a gente solicitava documento, esclarecimento de uma nota, um recibo, uma coisa que a gente precisava, mas não era papel do Conselho Fiscal entrar no processo de averiguação ou de investigação, de busca dos documentos. Está entendendo? Só para esclarecer. E aí, lógico, tudo que foi colocado, o valor que havia pergunta
o contador colocou, em torno aí desses 10 mil reais. E, na verdade, Deu 2 cheques. São 3 cheques. dá um total desse valor aí. Né? Então não tinha como fazer, era análise da prestação de conta, por isso que a gente coloca. Nós não fizemos análise, não tínhamos documento comprobatório, ou sequer algum material para a gente poder dizer, ó, isso aqui está correto, não está correto. Então foi assim que a gente teve que fazer. Né? É isso. Só alertar se o prejuízo na demora de se avaliar isso, de se julgar, causa a instituição como todo. Porque o cara em questão, ele já ocupou espaço do Sinazé após isso aí. Por exemplo, ele foi comissão eleitoral do Congresso Nacional. Esse cara, ele julga padre no Instituto Federal. Ele é da comissão de padre do IFPB. Não existe. Se eu sou um servidor que um cara deixa pra me julgar, eu tô doido, não. O cara cometido, pra esse cara me julgar, esse cara é pior que eu, você pode. Eu direito fácil mesmo. Então, o prejuízo que a gente leva em mais de um ano para se discutir isso, e quanto tempo a gente vai levar ainda para se concluir isso, e o cara ocupando os espaços importantes, espaços que tem o mínimo de conduta, ele bate, e a gente não pode, então a gente tem que acelerar esse processo aí para julgar logo. O Congresso, diga-se de passagem, que teve um estelionato milionário, né? Eu queria que a gente partisse do princípio de não prejudicar. Se o cara é isso, aquilo, outro. Ele não cumpriu com o papel dele, a partir do momento que for realmente comprovado que ele cometeu o ato ilícito, coisas assim, aí sim. A gente acredita que a gente leva, presta atenção, e eu não estou aqui sendo advogado do diabo, não, eu não posso condená-lo, né, sem que haja, né, a comprovação. Eu posso condená-lo no serviço administrativo que ele devia ter cumprido com o papel que não cumpriu. Aí, negligência administrativa, sim. Agora, a partir do momento que a gente tiver instrumento para julgar, a gente olha, é correto ou não, o peculato, o enriquecimento, sei lá como for. Aí sim. Mas no também momento se foi má fé, ou incompetência. Foi incompetência. Então vamos pelo menos nesse caminho. Nos dois casos, né? Tira da possibilidade de você estar ocupando o momento. Sim. Olha, estamos aprovando com a ressalva, porque a Conselho de Ética recomendou que, porque em função do trabalho realizado, ele não teve como comprovar, dar o sim ou dar o não, um determinado valor que estava lá na prestação de contas das outras. Sabe que não teve comprovação. Nós, diante dessa ressalva, estamos constituindo a comissão para ver exatamente o que houve com esse dinheiro. Né? Foi falta de documento, então vai verificar. A comissão vai ver isso. A comissão trabalha, entrega para a direção com esse processo na mão, vai à Souza, discute a Assembleia e discute o que fazer. E a gente concorda em endossar o que é fluido e usar os demais, que seja célere, que se dê toda a oportunidade, dentro da celeridade possível, porque a gente realmente já está com esse acúmulo, esse vazio aí de tempo entre o exercício financeiro que fechou a gestão dele até agora. Precisamos ser sérios o mais rápido possível. Então, crachá na mão vai voltar na proposta. Então, o mais rápido possível cultuar. Aprovando a proposta, vai eleger a comissão. Se não aprovado, vai eleger a comissão que não tem. Entendeu? É isso. Liga. Vai funcionado? Tá legal de ligar. Poxa, tá ligado? O povo do sertão está com tudo aí. Poxa, tá ligado. Tá ligado. Você quer ligar ou quer ligar? Tá ligado. Não sei se você tá ligado. É porque alguém ligou só esse aqui. Alguém ligou só pra frente. Agora, crachá na mão, pessoal. Quem concorda com essa proposta 1 que está aqui na mesa, por favor, levanta o crachá. Conta aí, papai. Levanta o crachá. Quem contra? Abstenções, então por unanimidade, para aprovar a proposta, criar a comissão de 2 pessoas que vai buscar informações, todo o processo do porquê houve essa falha aí na coordenação municipal do jogo. Ninguém está pré-julgando ninguém. Tá? Então, dois voluntários se propõem a participar dessa comissão. 2 voluntários, não precisa ser 10, pessoal. 2. Foi a ressalva, aprovado com ressalva e a comissão. Agora, 2 companheiros se propõem a participar da comissão.
Alguém se propôs? Chagas? Alguém de Ferreirinha? Não, ele vai pra bom, não. Ele quer viajar comigo, Pessoal, eu sei que está todo mundo muito à disposição de participar, só tem duas vagas, pessoal. Vamos tudo colocado também. As Chagas e Diego, ok? Chagas e Diego. Qual é a função? É bom que você veja sobre a pessoa, tem mais acesso aí ao advogado. O que é que vocês vão fazer? Imediatamente procure o contador, senta com ele para saber o que precisa ver, quantos cheques são, o que fazer. Ele já deu o caminho das pedras, você segue o caminho das pedras, ok? E conversar com o advogado para ter uma orientação jurídica também. Aí, Acho que é bom. é bom conversar também com o próprio Diego. De repente ele tem documento em casa, ele vai fazer Vai conversar com ela para saber como. Vou falar, você tem ideia para. Mas aí vocês dois se arrumam, vocês dois discutem. Pessoal, E um prazo. alô, vocês dois. 30 dias, tá bom? Prazo. Vamos começar a trabalhar, né? Para pegar os documentos. Se 30 dias vocês não fecharem, Acho que vocês dá. pedem a direção com prazo para Pode ser renovação. feito. Vamos ver se fecha em 30 dias. No máximo 30 dias. Não, o que o Davi coloca é interessante, ele está dizendo 30 dias, mas se você fizer em 15, em 10 e 5, agora, se chegar aos 30, eu não conseguir prorrogar mais 10, 15 Tem que ver o seguinte, quanto tempo o banco fornece esse Por quanto tempo a microfilmagem? Pela época. Ó, e é o banco pedir essa microfilmagem? Se necessário for acompanhamento da direção, do tesoureiro e tal, Vai chama o tesoureiro vale. Vai precisar. Então, beleza. Os meninos vão chegar lá pedindo microfilmagem, né? É isso? Então, vamos lá. Então, por exemplo, a comissão vai fazer um trabalho. Para executar esse trabalho, tem a direção. A direção é convidada, a direção tem que ir. Tá? Tem que ir no banco e pedir uma microfilmagem. Se você dois chegam lá, eu quero microfilmagem com cheque, evidentemente que cheque não vai dar. Mas aí convoca o tesoureiro vem aqui, vai com você lá, tá certo? Eu pedi isso aí, ok? Quem é que Pessoal, está assinando a. pessoal, uma informação para terminar a nossa plenária, pessoal. Pessoal, isso é muito importante que eu dizer aqui agora. O pessoal sabe quando é o jogo do Flamengo, é muito mais que o Flamengo, perde para todo mundo. Quando é o próximo jogo do Flamengo? É o jogo do Flamengo. A bandeira vermelha. Só fazer uma ressalva. Essa conta aí é a de Souza. Vai ter que pedir ajuda lá em Souza, mas vai registrar, não é conta daqui. Não, querido, olha isso, Vai ter que recorrer também. a ideia é tentar acompanhar Quem acessa a o que conta? aconteceu com o chefe, É correto? Souza. Veja, o que eu quero dizer Depois é que esses desse meninos vão sair daqui para Souza, vai no banco, até porque o gerente não vai nem atender, porque eles não são titulares da conta. Quem está responsável pela conta, que é lá de Souza, vai ter que fazer esse Entenderam, é verdade. Não é a tesoureira aqui não. Tem alguém movimentando a conta hoje? Essa eu vou dizer. A pessoa para trás trata, né? Ô, Diego, vocês da comissão. Um deles, 5% fica assinando aqui. Pessoal, por favor, presta atenção. Os dois da comissão, presta atenção. Porque eu caminho das pedras. Eu falei errado, isso aqui era conta estadual. Pessoal, com isso nós já acabamos a nossa plenária. Agradecer a Eu gostaria, como coordenação do escopo da financeira, que fosse aberto para os espaços aqui, para que as coordenações falassem, informassem, mas não foi aberto. Faça esse esforço. Foi criada a coordenação de Guarabira, foi criada a saber. Pessoal, ó, a Araújo está propondo que as CMs que aqui estejam dêem informação do seu trabalho. Pessoal, só tem uma situação. Olha só, tem uma situação aí sujeita que aconteceu e que é preciso que se deliberem aqui também, se aprove ou não aqui também. É que o novo Conselho Fiscal a ser complementar, que ele já existe na pessoa do membro, né, o Major, mas ao ser formado vai ter um desafio de uma lacuna de 3 meses do período que a gente encerrou, que a gente não tinha mais como dar continuidade, não tinha como renovar a nossa permanência dentro do Conselho Fiscal e ter essa lacuna até a eleição do ator, ou seja, da formação do novo Conselho Fiscal. E aí esse espaço precisa ser avaliado.
Logicamente, obviamente, será pelo novo conselho, mas precisa ser aprovado aqui. Esses 3 meses. Você entendeu, pessoal? Vocês entenderam? Entendi sim. Vamos lá, Mas vai aprovar uma eleição para o Conselho Fiscal? A eleição vai aprovada. É, Ele vai dizer o seguinte, é que o Conselho Fiscal novo pode dizer, olha, meu prazo é de hoje em diante. Mas quando você fizer isso, tem uma lacuna de 3 meses atrás. Porque nós não podíamos. Vai ficar 3 meses sem ninguém prestar conta. Então o que nós estamos provando nessa plenária é que esse novo Conselho Fiscal dê a ele o poder a ele, para ele fazer a avaliação desses 3 meses. Ok. Que não podíamos mais fazer. Pelo esgotamento do prazo da gente, não podíamos. Ok? Entenderam isso? Alguém é contrário a alguma coisa disso? Beleza. Então vamos aprovar. Beleza? Estamos tranquilos? Pessoal, olha, nós preparamos. Está difícil. Nós preparamos, mas aí vamos cansar que dia tem trabalho. Nós preparamos fazer uma apresentação aqui do novo arcabouço fiscal. Nós estamos discutindo aqui uma boa campanha salarial, boa da carreira, e pode ser que a gente não tenha condições de discutir isso nada, porque o novo arcabouço fiscal permite. Não sei se vale a pena, se vocês têm paciência de assistir a exposição. Se tem, prepara para apresentar. São 3h15 ainda, dá tempo. Vocês acham interessante fazer a apresentação? Acham? Sim. Então, enquanto o companheiro da CEMES vai fazendo aqui a apresentação, que a CEMES vem para frente para dar os informes, vou passar aqui o trabalho para o cerveja. Vou passar para o WhatsApp de barba, a barba botar dentro. Vamos começar com o Guarabira, rápido. Comece. Deixa eu pegar a estrada. Veja, pessoal, lá em Guarabira a gente estava 4 anos sem CM, tá? E aí teve a pandemia, né? Aquela coisa, muita gente saiu do sindicato. Nós resolvemos assumir, né? Essa luta da carreira também bem complexa. Como o nosso movimento define que a carreira seja debatida dentro do sindicato, a gente resolveu assumir novamente a coordenação municipal lá de Guarabira. Então está à frente eu, o companheiro Rousseff, que você conhece, trabalha no DIC, não foi só ali. E o companheiro Fernando, tem a professora Helena, professora Adjane, de Educação Física, está com a gente também lá, e a Larissa, lá no assistente de alunos também. Que é lá de Campinas, né? É lá de Campinas. Então nós estamos à frente, nós pegamos a CM no início do mês passado com 19 filiados, já estamos com 37, e eu acho que semana que vem chega aos 45. Então está crescendo bastante. Nós conseguimos já uma estruturada na nossa sala, que estava praticamente sem nada. Então o sindicato já tem um ambiente, um funcionário, um computador para, enfim, desenvolver os trabalhos. Está bem tranquilo lá. E o pessoal está, graças a Deus, retornando, né, para o sindicato. Isso é muito importante. E aí a gente está querendo chegar, não é fácil, porque Guarabira tem, eu acho que 89 servidores que possam sindicalizar. A gente quer ver se consegue chegar aos 60. Conseguimos, inclusive, filiar pela direção. Então, até a direção do campo de Guarabira está afiliada hoje no campus. Enfim, era isso, são todos muito bem-vindos. Quiserem fazer um evento lá em Guarabira. A gente tem um auditório show de bola, só é quente. Então, a pessoa ali já trabalhou lá comigo, lá é quente. Não ar-condicionado. O ar-condicionado funciona, o auditório é show de bola, tem uma galera de capoeira boa, dá bexiga. Dá para a gente se reunir lá, quem sabe um evento futuro. Mas um abraço a Luzia, verdade. Oi? Um abraço a Luzia. Ah, a Luzia, pô, a professora Luzia está no sindicato, a Luzia está conosco lá, veio também. Então assim, a gente cresceu, né, gente? Eu acho que o crescimento de 200% no mês foi muito bom. Foi muito bom. Maior. Então assim, fizemos uma assembleia nessa última semana, aprovamos o meu nome e o nome do companheiro Rousseff do GT Carreira Nacional. Tá? A gente vai participar e aprovamos também como ouvinte da Plena. Então vamos participar do GT Carreira Nacional e da Plena. Em relação às propostas de carreira, foi apresentada a proposta da CND, não houve nenhuma divergência quanto aos princípios apresentados e a proposta do TAG na luta foi aprovada por unanimidade. Tá? Então é isso. Tá? Alguma dúvida não, né, gente? Certo. Parabéns aí. Obrigado. Outra
Olá, boa tarde. Me chamo Moisés Augusto, eu sou do campus Monteiro, no cargo de contador. E terça-feira recente a gente fez a nossa assembleia, a nossa reunião, onde foi constituída a nossa pré-coordenação, a coordenação municipal provisória. Fizemos também uma lista de reivindicações, juntamente com os presentes. E nessa lista tinha algumas reivindicações que foram discutidas lá na Avenida Auditório. Investimento para revitalização e ampliação da estrutura do campus. A gente propõe, né, a construção de uma nova cobertura para o campus, para o campus Monteiro. Mostramos a necessidade também de reestruturar o acervo bibliográfico da biblioteca. Falamos também na necessidade de implantar uma usina fotovoltaica para economia de energia, também foi debatido lá no campus. A construção de um novo auditório para a melhor acomodação e a construção de um anfiteatro. Isso. Falamos sobre reposição dos códigos, as vacâncias dos códigos via SIAP. Às vezes tem aquelas vacâncias e o código fica em aberto. Falamos também sobre a contratação de novos servidores, né? Debater isso. A nossa assessoria jurídica advogada esteve lá, tirou dúvidas sobre o processo do auxílio de transporte, as documentações, como é que funciona o trânsito para recebimento do auxílio de transporte para os sindicalizados e para os não sindicalizados. Foi também falado a proposta sobre técnicos substitutos, né, que é um anseio da categoria, né? A gente tem essa dificuldade, assim que foi falado, né, os técnicos, quando sabem fazer mestrado, doutorado, a necessidade da substituição do substituto, né? Foi falado também da regulamentação da carga horária do docente na reunião. Foi falado sobre a suplementação orçamentária, a ampliação da pesquisa e extensão, contratação de profissionais do NAP. E também falamos sobre o desenvolvimento de resoluções para regulamentar a pesquisa, o ensino de pesquisa para os técnicos administrativos, pegando o modelo da resolução 02/23 da Universidade Federal do Paraná. Na reunião, na Assembleia, foi elegido para a coordenação municipal eu, Moisés Augusto, meu suplente Erickson, secretária Ana Luzia, que está ali, a suplente de Ana Luzia, Daiana da Silva Amaral, da tesouraria Cícera Carla de Souza, suplente de Cícera Maria Martins Formiga. E aí já estamos providenciando a nossa sala, né, para a recepção dos sindicalizados. O professor Abimael já em reunião, ele disse, já mostrou a disponibilização da sala para a gente, vai ficar em frente ao protocolo. Nós vamos iniciar o processo de reconhecimento do cartório da ata de constituição, abertura de conta, reconhecimento das assinaturas. Temos já muitos sindicalizados, servidores já querendo a filiação, né? Já filiamos 4, tem 3 já em processo de tramitação. E é isso, nós vamos fazer o que o sindicato faz, né? Representar os servidores e intermediar possíveis conflitos, né? E uma melhor gestão. Porque será a nossa primeira gestão e estamos à disposição. Boa tarde, companheiros. Davi, eu gostaria também
dentro dessa questão toda, eu queria também que fosse discutido aqui no nosso sindicato a questão estudantil dentro do IFPB. Eu vejo com muita preocupação, eu acho que nós não podemos fazer mais uma plenária, mais um evento político, como foi feito o Congresso, como foi feito o plenário, e parece que todo esse processo está acontecendo com esse movimento estudantil reacionário, que foi extremamente privilegiado na posse da reitoria, que fica contra a greve, batendo nas portas da gente está de conta que não está acontecendo nada. Porque quando a gente vai fazer uma greve, quando a gente vai fazer uma plenária, uma assembleia, eles vão bater na nossa porta. E nós estamos fazendo de conta que não está acontecendo nada. Eu faço um apelo que essa plenária abra ponto aqui para discutir isso. E diz respeito à nossa luta, diz respeito à nossa vida no dia a dia, e a gente não pode sair daqui sem sequer tocar no assunto. Bom, a Coordenação Municipal de Campina Grande, eu gostaria de parabenizar os companheiros, né? É difícil, mas um dia chega. Eu só penso em Hamilton. Parabenizar a Monteiro, mas eu fico muito feliz, porque eu tive uma decepção muito grande com o Guarabira, quando eu era da outra eleição, eu passei a parte da Comissão Eleitoral, viu? E disseram, lá o espaço em Guarabira, você da coordenação, eu tive que pegar a urna e fazer a eleição, porque não tinha um representante da chapa, Lima. Eu fiquei extremamente decepcionado, porque nem os representantes, imagina como vai ser essa coordenação, os caras na eleição não estão aqui, imagina como é que vai ser. Está nesse nível aí. Mas eu fico muito feliz, né, Guarabira agora porque é muito importante. Eu disse lá em Princesa Isabel, não abra mão de um instrumento como esse. A coordenação municipal, no lugar deixando como Princesa Isabel, não pode deixar de ter uma coordenação municipal. Então a gente no primeiro momento fez a questão da estruturação, né? A gente está cuidando da estruturação de Campina Grande, contato com a direção para melhorar o espaço, né? Para ficar uma sala, para oferecer melhores condições para os filiados. Né? A gente tem melhorado a questão dos móveis, a parte da sala, ou seja, para que o servidor que venha, passe um dia, ele tenha um espaço para almoçar, para não ficar dependendo da sala dos professores, que nem a assistência tem. Então vai ter o sindicato para ele se sentir como espaço seu. A diretora tem essa acessibilidade, por quê? Porque isso vai ser bom também para o servidor da própria escola. Né? A questão da filiação, nós quando começamos estávamos com 75 filiados, nós estamos chegando a mais de 90 filiados, a maioria texto administrativo. Né? Isso é muito bom e a gente continua com o trabalho de filiação, de contato com os filiados, já tivemos 2 plantões jurídicos, né? A assessoria jurídica está sendo muito bem aceita, né? E assim, estou tendo uma satisfação que antes eu não tinha, né? Da relação com o setor jurídico, com a assessoria jurídica, né? A visão muda totalmente, inclusive por uma base. Fizemos um evento lá em relação à célula, as mulheres gostaram muito, estava aí as companheiras que estavam lá, a relação lá da advogada Carmen, muito competente, gosta de participar, isso é muito interessante para o nosso sindicato como um todo. Né? Fizemos ajuda recentemente à Princesa Isabel, né, de forma voluntária, fomos com os companheiro Davi Lobão, pela estadual, a coordenação do Campina Grande foi de forma voluntária, né, inclusive ajudando financeiramente a direção estadual, porque estava com problema financeiro, mas fomos lá, demos a nossa participação, porque entendemos que todos sempre têm que colaborar na ajuda à formação da coordenação municipal de Princesa Isabel. Fizemos isso com muita satisfação. Ação política, a gente está lá trabalhando junto à questão dos terceirizados, vem atrasado dinheiro dos terceirizados desde dezembro, e a gente o sindicato tem que olhar para esse pessoal, tem que olhar só para tem que colocar faixa, colocar na direção, porque eles têm relação direta com a gente, aí não pode estar só preocupado com a nossa situação, com os companheiros também, que geralmente lá em Campina faz parte da direita, né? É um vereador do sindicato, ele não tem acesso nenhum. Até nessa eleição de Lula melhorou, inclusive, a relação que a gente tinha em relação à eleição do Bolsonaro, questão dos terceirizados. E é isso, a gente está. A própria questão da contabilidade. Só finalizando, eu acho importante que a gente tenha uma atenção especial para essa questão da gestão, pessoal. Não é simples, não. A gente aprende isso no dia a dia, porque assim, no cacete. Né? É fazendo aqui, mas é preciso que as coordenações fazem. Elas têm essa noção, o Sinasef está fazendo lá, a questão dos gestores, é importante que as pessoas que estão na gestão tenham esse conhecimento do financeiro, das ações que vão ser tomadas, né?
Estamos lá hoje para vocês terem uma ideia, a gente está com um saldo em Campina Grande de R$200 mil. Né? Fizemos aplicação e já praticamente já fizemos 2 festas, cada festa em torno de 15 a 16 mil, e já estamos praticamente com a aplicação garantida a festa do São João, agora para o pessoal. Né? É o melhor São João do mundo, para essa gestão. Fora esse saldo, vou botar um convidado também. Fora esse saldo, nós temos, inclusive, eu quero aqui lançar isso para os colegas. A gente está com 65 mil no fundo de greve. E esse fundo de greve, inicialmente, foi feito para deixar uma poupança, mas ele está gerando menos que a aplicação. Pô. Então, ele está para a aplicação para ele gerar melhor. Então, é preciso depois ver essa questão, João, como a gente fazer isso para que a gente, ao invés de deixar na poupança, de alguma forma, junto com o Conselho Fiscal, acompanhando, mas que esse dinheiro possa gerar mais para que as pessoas, né, para que o sindicato possa ganhar. Mas enfim. Porque é estatutário. Não, eu sei, eu estou aqui colocando, não quero, mas porque a gente está noutra realidade hoje. Foi criado porque a população naquela época rendia mais, tal, mas é bom depois fazer essa verificação. Eu queria só ressaltar também a participação do sindicato nas ações sociais de extensão do campus, né? Como é o caso da Feira Solidária, que a gente fez agora, que a gente contou com o apoio do sindicato, não só o apoio logístico, mas também financeiro, né? Por viabilizar muitas ações da Feira Solidária e alguns outros projetos. Semana do Meio Ambiente. Semana do Meio Ambiente. E das mulheres, né? Fizemos um café da manhã para as mulheres lá. Então, assim, nós estamos muito atuante nessas ações sociais do campo de integração de todos os grupos. A coordenação participa como um todo, companheiros como a própria Sueli, a própria França, a professora Laudicea faz isso de trabalho. Quer dizer, todos os filiados, uma boa parte dos filiados, que é a coordenação, todos os filiados participam e tem espaço para participar. Mais alguém? Mais alguma CM? Mais alguma? Não tento passar para a apresentação. Mas só para registrar, é bom, a companheira Raquel já foi embora, mas a gente, depois de muitos anos, né, reconstruiu a CM provisória lá em Princesa Isabel, composta por 5 mulheres e um companheiro, quer dizer, a coisa foi bonita. E não sei se vocês conhecem, mas sempre Princesa Isabel sempre foi um campo muito difícil de relações e tal, e não diminuiu essa dificuldade. Então é importante ter a CM lá para a gente dar conta desse trabalho. Né? Muita atrito, muita coisa que acontece lá, que desgastam muito as relações. Então, não é um campo fácil de se visitar. É muito bom saber que lá nós estamos construindo a sessão e construindo ela. Eu realmente preciso. Estou com a minha mãe aqui, ela está. Eu pensei que terminava umas 3 horas, aí assim, eu queria me despedir. É bem rápido, assim, eu tenho uma coisa que você conhece. Não, conheço, Mas aí, peraí, você saiu. Deixa eu provar uma coisa aqui, pessoal, que algumas pessoas questionaram aqui, da Nacional, para deixar bem claro. Olhe bem, o delegado nosso, ele tem uma relação de compromisso com a proposta que nós aqui aprovamos. Mas a proposta minoritária aqui tem toda a liberdade de ser apresentada no IET Caída, tá? Então, é bom isso, porque tem gente dizendo, só se apresenta a proposta majoritária. Não é isso. Sabe o que é? Não, eu sei. Agora, inclusive, esclarecer o seguinte, porque assim, o que nós aprovamos aqui não foi nenhuma proposta, nenhuma tabela, foi diretrizes. Eu entendi isso. E talvez o pessoal nacional que esteja fazendo confusão aí, queira que nós não possamos discutir lá no GT Carreira Nacional a aceitação ou não de uma gratificação. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que todos os assuntos devem ser debatidos. Proibir algo de ser debatido exatamente isso. Ou seja, aqui tem posição majoritária e tem posição mais majoritária. Mas a posição minoritária que está aqui tem todo o direito de ser representada nacional e no GT defender a sua posição. Mas você sabe, a majoritária permite sim discussão e aceitação de uma possível gratificação. Não foi assim, não é assim que está aí. Diga ao cara lá que se conforme. Não é a proposta. Se você quiser, eu expor exatamente o que é. Não, o negócio é outra coisa. Há uma tendência de querer, isso é verdade. Fala. Trabalhando na perspectiva assim, vamos derrotar o Tainaru, então ele não vai apresentar a proposta aqui. Não pode, eles podem apresentar a proposta tranquilamente, sem nenhum constrangimento, sem nada, está bem claro isso. Ou seja, nós aqui nessa plenária
vamos levar com a posição majoritária, o nosso delegado vota nela, mas a posição minoritária tem todo o direito lá se apresentar, defender, discutir. Eu acho isso muito temerário no Sinazé, o que acontece? E aí eu vou dar nome aos grupos. O companheiro William Carvalho, infelizmente, ele não tem, digamos assim, uma opinião, para esclarecer a todos os colegas. Ele tem uma opinião contrária ao nosso movimento. Ele tem uma opinião contrária à nossa proposta. E até aí tudo bem. Tudo bem. Não tem nada. Agora, ele não quer permitir, né, que se discuta a nossa proposta, que se leve outras ideias e que o nosso movimento faça parte, né, das deliberações do sindicato. Eu acho isso um absurdo. Eu penso o seguinte, nosso movimento foi muito criticado no início, porque nós nos reunimos de forma virtual e essas discussões não eram feitas dentro do sindicato. E eu disse, olha, uma coisa não exclui a outra. Nós temos uma comunidade na internet grande, são mais de 20 mil pessoas, mas hoje estamos aqui, eu estou aqui, tem colegas que estão na luta aqui também. Suelia do Tais na Luta, o Jefferson do Tais na Luta, tem vários. Eu estou lá. Está lá também, o dinheiro não é, mas está lá participando. O que acontece? Eu acho isso muito ruim. Mancha a imagem do sindicato, né? As pessoas não quererem debater. Eu não estou dizendo que a nossa proposta tem que ser aceita não, pessoal, quem vai decidir é a maioria, ponto final. Agora dizer que a proposta que não sair da mente iluminada de algum integrante do CNS não pode ser debatida na plenária, porra, isso não existe, cara. Então se conforma uma briga que vai ser lá na plenária. Exato, então ó, se conforma que a proposta vai ser debatida e se ela for maioria, ela vai ser aprovada. Ponto. Se deixar ela apresentar lá, vai ser uma briga, vai ver. Agora, atrapalha demais o nosso movimento de trazer os jovens para o sindicato, esse tipo de situação. Demais, demais. Porque a galera diz, não, pessoal, é chato você colocar isso, mas é constrangedor. Eu estava de plantão essa semana, de plantão remoto, que eu estava fortalecendo essa questão da construção desse seminário. A gente teve que tirar vídeo do ar, deu problema sério isso do vídeo. Fizeram vídeo sobre isso. Porque o vídeo de uma diretora do sindicato, no lugar de chamar as pessoas para o GT, criava mais normas do que qualquer outra coisa. Só pode vir um, só vai não sei o quê, não é bem assim, tivemos que tirar. A coordenadora da parte fez outro vídeo, nós não autorizamos colocar outro vídeo. Aí eu fiz um áudio, não, eu não concordo com isso, então vem isso, o que é que bota? O que é que dizia o áudio quando eu isso? Que a gente tem que dizer o seguinte, olha, venha para o GT é importante, vamos fortalecer mais. Tem uma discussão que está no estatuto, e alguns vezes já se abriu mão, que é o seguinte, para participar do GT, tem que ter GT antes, eu defendi que pudesse participar. Mas é verdade que no estatuto fala que para participar do GT tem que ter um GT antes. Ou seja, essa consulta da DM já se encerrou. Quem está aqui é que deveria participar. Não é? Essa consulta se encerrou? Como é? A consulta da DM sobre isso se encerrou? Não sei, eu estou nem acompanhando. Mas o prazo é hoje? Essa é a segunda só, por causa que a sexta-feira começou. Tá certo. Foi chato essas coisas todinhas, né? Não, eu só estou aqui, dentro do que ele está falando, eu quero só esclarecimento. Porque pelo que eu saiba, você vai abrir o GT e a sua proposta pode ser a vencedora. Claro, o GT, eu não estou dizendo que isso. Exato. Eu também não Isso entendo. é diferente de que o delegado que vai sair daqui, ele eticamente, ele tem que ter um compromisso com o que foi majoritariamente votado aqui. Isso é outra coisa. Mas isso não tem sentido no GT Carreira de Sinazef ter uma proposta e a outra não ser isso. Eu não quero dizer Vamos lá, pessoal, vamos lá. Pois está acontecendo. Então, vamos fazer claro isso. Nós estamos autorizando qualquer cumprimento mais político que está lá, os 9, são 9 que estão indo, né? Defender a proposta que ele achar conveniente. Ele passa por aqui, tem toda a liberdade. Qualquer um dos 9. Vamos lá, pessoal. Nós estamos no terceiro mandato de Lula. Houve, assim no início do governo. Sim, gente, eu preciso ir. Houve uma decisão que tirou do orçamento o reajuste da Bolsa Família, né? E com isso também estava aprovado de que o governo era responsável para, até o meio do ano, apresentar uma proposta de arcabouço fiscal, de reajuste fiscal, né? De ajuste fiscal, desculpa, reajuste não, de ajuste fiscal. Eu estou preocupado com reajuste, mas ajuste. O governo Lula se antecipou, já fez a proposta, mas não está escrita ainda, tá? A proposta do governo Lula sobre o arcabouço fiscal não está escrita em forma de lei. Ela foi apresentada como point.
Não, ele não escreveu ainda isso. Né? Então, sobre a força da escrita, nós não temos ainda grandes leituras. Sim. Tá? Então, vamos lá. Importante isso, né? Algumas coisas vão ficar claras para a gente. O que é um arcabouço? O que é o novo arcabouço fiscal? Tá? São leis, tá, que regram, criam as regras para que o governo arrecade e gaste. Toda a arrecadação, todos os gastos públicos serão regrados por esse novo arcabouço fiscal. É esse o papel do novo arcabouço fiscal. Aí já vem uma grande crítica do setor mais progressista, do setor mais à esquerda, que é o seguinte: se é verdade que o arcabouço fiscal é para fazer regras para arrecadação e para os gastos públicos, como é que ele deixa 50% do orçamento de fora? 50% do orçamento brasileiro hoje praticamente é gasto com a dívida pública. E no arcabouço fiscal não existe nada, não existe uma única linha de como será gasto dele com a dívida pública. Está totalmente fora, não tem teto, não tem nada, a Selic pode botar lá para cima, a dívida pode aumentar como quiser, ou seja, não existe regra alguma para a dívida pública. Então, a primeira coisa que a gente questiona é que se o arcabouço fiscal é realmente para fazer regras que colocam o governo sobre um regramento para arrecadar e para gastar, como é que existem 50% do orçamento fora dessas regras? Primeira discussão. Outra discussão, na época da PEC do Fim do Mundo, aquela emenda que eu 95, foi a primeira vez que no Brasil se construiu um regramento para gastar, né, que nós chamávamos de PEC do Fim do Mundo, se você lembra disso. Eita, moça linda! Entra! Aí, olha bem, hoje não é mais assim. A gente falava que naquela época nenhum país tinha uma lei parecida com essa. Hoje existem alguns países, tá, que discutiram e regraram o seu gasto e a sua arrecadação. Porém, nada é parecido com o Brasil. Nada. Inclusive, é mais para regrar flexibilização, para discutir exatamente quando mais se precisa gastar, como é que o Estado deve intervir no momento que a sociedade mais precisa dele. Então, ou seja, é uma lógica muito diferente da lógica que o Brasil fez do seu regramento. Muita diferença mesmo. Enquanto lá a essência é discutir a flexibilidade nesse regramento, aqui é o contrário, acabar com a flexibilidade. Né? Para que serve? Aí já é um conceito já é conceitual, já é um juízo de valor. Para que serve? Para deixar o mercado tranquilo. O mercado quer saber de que os gastos, a arrecadação pública do Brasil, né, vai permitir que ele tenha a confiança que não vai ter prejuízo no decorrer da história. Já vou explicar como é que se dá. Ou seja, o Brasil regulamenta o seu gasto, dizendo assim, ó, eu vou deixar o seu aqui, pode ficar tranquilo, e se você tiver algum prejuízo, eu cubro sem nenhum problema. Tá? Qual a principal regra do arcabouço fiscal? E aí, entendendo isso, você vai entender quase tudo. O que nós temos hoje, atualmente, o que era a PEC no fim do mundo, nós chamávamos, era que o orçamento do próximo ano tinha que ser igual ao orçamento desse ano, mais a inflação. Né? Mais a inflação. Agora, não é mais assim. O orçamento do próximo ano é igual ao orçamento deste ano, mais a inflação, e pode crescer. Pode crescer desde que o Brasil, no ano anterior, tenha aumentado a sua arrecadação. Então, nesse momento, o Brasil pegou a arrecadação que ele fez em 1º de julho de 2021 até 2022, vai comparar com 1º de julho de 2022 para 2023, se 2022 para 2023 o Brasil cresceu na sua arrecadação, o Brasil pode crescer nos gastos. Tranquilo isso, também entender, né? Então, quando é que ele cresce? E aí a discussão se deu, não tem teto ainda. Ele pode crescer como ele quiser, a arrecadação foi boa, pode crescer a arrecadação toda? Não. Ele pode crescer no máximo 70% da arrecadação. Então, do aumento. Então, por exemplo, o Brasil arrecadou 100 bilhões a mais nesse ano do que no ano passado. O que é que ele pode gastar no próximo ano? 70 bilhões. E por que ele pode gastar os 100? O que ele vai fazer com os 30? É aí a reserva do mercado. É isso que o mercado é. Belezazinha, eu quero isso aí.
Né? É isso que eu quero para mim. Uma situação interessante. E se não tiver arrecadação alguma, se não crescer, não tem crescimento, na época da PEC 32 não tinha, né? Era só a inflação. Agora tem um crescimento ainda de 0,6%, ou seja, o orçamento vai crescer no mínimo, de modo para outro, 0,6%. Eu acho que não é esse índice que cresce a demanda da população. Eu acho que a demanda da população cresce um índice maior do que esse. Então, eu não sei se o crescimento de um orçamento do ano para o outro de 0,6% acompanharia o crescimento da demanda de uma sociedade. Tá? Mas tem um caso ainda bem absurdo, que é o seguinte, aí vem o seguinte. Então, o Brasil vai crescer, o mínimo é 0,6%, e aí porque ele arrecada mais, ele pode gastar. Não. Vamos imaginar que o Brasil arrecadou não 100 bilhões, mas 1 trilhão a mais. Então pode gastar 70% de 1 trilhão? Não. Porque 70% de 1 trilhão vai ser um crescimento maior do que 2,5% do orçamento do ano passado. Portanto, não pode gastar. Tem um teto. O teto máximo é 2,5%. Então, se mesmo o dinheiro for arrecadado maravilhosamente bem, o Brasil arrecadou muito, cresceu muito a sua arrecadação. E essa arrecadação, 70% dela, representar um crescimento superior a 2,5%, tá? Não pode gastar todo o dinheiro no novo orçamento. Só pode, no máximo, crescimento de 2,5%. Sim, bota a inflação mais 2,5%, tá? Inflação mais 2,5%. Acumula duas coisas. Tá? Não é só o 2,5%. Limita nossos aumentos, contratações, orçamento, né? Como é? Limita a nossa pedida de tem um teto, ou seja, tem um teto. O teto é 2%. Como era antigamente? O teto era o quê? O teto era só a inflação, correto? Qual é o teto agora? O teto agora é a inflação mais 2,5% do anterior. Porque por mais maravilhoso que seja o orçamento, só pode crescer até 2,5%. O mais maravilhoso que seja a arrecadação. Não pode passar disso. Tá? A despesa. Aí está um exemplo. O Brasil aumentou sua arrecadação em 10%, né, de um ano para o outro, já descontado a inflação. Ou seja, ele cresceu isso aí já descontado a inflação. Então, ele pode gastar 70% dos 10%. Ele poderia gastar 7% desse arrecadado. Não pode. Porque 7% é maior do que o teto de 2,5%, ele só pode gastar 2,5%. E o que é que ele vai fazer com o dinheiro que ele arrecadou? Vai deixar lá na caixinha, para que o mercado se sinta tranquilo, porque qualquer pedido de mercado ele vai lá e cobra. Para quem não sabe, e aí que cresce muita dívida brasileira, o Brasil é o cara que assina, que chama? O cara que assina pelo outro, é avalista. O Brasil é o avalista, né, de todos os grandes investimentos, né, que acontecem aqui no Brasil. É natural um grande empresário, né, que investe no Brasil deixar de pagar a conta. O Brasil vai e paga a conta que é avalista, e pior, não toma do empresário a empresa. Deixa lá. Silvio Santos é uma delas, né? Foi financiado dessa forma. O Brasil é um avalista, o Brasil pagou toda a despesa do SBT e a SBT foi financiada do Silvio Santos, do Brasil não. Né? Então, é isso aí. Então, depois disso aí, explicando, né? E aí, devo perguntar, o teto do gasto acabou? Vocês acham que acabou? Não acabou. Ele cresceu, o teto cresceu. De 2,5% a mais da arrecadação anterior. Né? Mas ele não acabou. Tem um teto ainda muito contundente nas nossas cabeças. Né? Todas as despesas públicas estão dentro do novo regulamento, o governo diz que não. Tá? Apesar que no PowerPoint não deixa isso muito claro. Então, saúde, educação, Fundeb, não estaria nisso. Qual é o argumento que ele usa para dizer que não é necessário que a saúde e a educação estejam dentro do arcabouço fiscal? Porque na Constituição brasileira diz de que a educação se gasta no mínimo 18% da arrecadação e saúde no mínimo 15%. Né? Então, se cresce, já cresce 18%, se cresce, já cresce 15%, que seria no caso do total do crescimento. Né? Mas não fica claro se essas despesas serão separadas do orçamento. Tá? Não fica claro. Como foi esse ano a despesa do Bolsa Família separada do orçamento. Né? Então, não fica claro isso. Sobre obras, todo mundo viu o Lula falar sobre isso, né?
que as obras são fundamentais para gerar emprego, gerar renda. Então, ele até dizia que ele queria que no outro dia o Brasil começasse a tocar as obras que estão paralisadas. Lembra disso? É um discurso muito forte. Então, o papel do governo em gerar emprego e renda com a realização de obras é de fundamental importância. O que é que o governo faz nesse regulamento? O governo pega o atual valor que tem para obras, que é de 70 bilhões de reais, esse é o valor do orçamento de Bolsonaro, para 70 bilhões, e ele coloca isso como teto, parece como piso. Isso é um piso, ou seja, o Brasil não pode gastar menos que 70 bilhões. E daí em diante ele deve corrigir de acordo com as regras do novo orçamento. Inflação, mais 2,5%, etc. A pergunta que fica é o seguinte, então quer dizer que o Bolsonaro colocou um dinheiro bom, né? Para obras. Isso eu botei ele como referência, ele é um valor legal. Eu não tenho noção, se você me perguntar, o que é que significa 70 bilhões em obras no Brasil? Eu na minha cabeça não tenho, mas significa dar conta de toda, eu não tenho, essa noção eu não tenho. Mas alguma coisa que me preocupou é o seguinte, a referência é o valor que o Bolsonaro colocou. Me deixou nervoso essa história. Né? Ou seja, o piso passou a ser o que o Bolsonaro fez. Eu acho isso ruim. Né? Fica os gastos com os programas, como é que fica os gastos com os programas sociais? Aí, Minha Casa Minha Vida e tal. Mesmo o Bolsa Família, mesmo o Bolsa Família, que estava fora do arcabouço fiscal, fora do orçamento, volta para o orçamento. O que significa dizer que, dependendo do crescimento da miséria aqui no país, se isso acontecer, nós temos que ter problema para cumprir, né, os 600 reais se por acaso a demanda crescer. Então, ou seja, há um perigo colocado na ordem do dia dos programas sociais terem um empecilho que o crescimento posto seja maior do que a demanda. Por que o governo fez isso? Por que o governo tirou a outra e botou isso? O argumento do governo é o seguinte, ele aposta na política de desenvolvimento e crescimento que eles estão fazendo e que a miséria vai diminuir e com isso o que vai acontecer com o gasto público no Minha Casa Minha Vida, o que vai acontecer agora, pode ter até inclusive uma retração, porque o número de miseráveis será menor. Esse é o argumento que ele usa, eu acho perigoso. Eu acho que era melhor deixar isso fora do orçamento, porque ele ficaria mais tranquilo. Né? Mais tranquilo. E aí vem a questão mais importante para a gente, né? Como é que fica o nosso salário? O nosso salário, a contratação de novos servidores, o gasto com o serviço público, com o salário, com contratação, etc., toda está dentro do novo arcabouço fiscal. Todo. O que significa dizer isso na prática? Que se o governo levar em consideração as rúbricas desse ano para o próximo ano, nós estamos lascados. Lembra qual foi o que foi gastado esse ano com os servidores? 11,2 bilhões. Bota aí a inflação de um ano, vai dar em torno de 5%. E vamos botar o maior crescimento possível, 2,5%. Isso elevaria o dinheiro para 12,1 bilhões de reais. Então nós teríamos hoje, no próximo ano, no nosso orçamento, 12 bilhões. Isso poderia dar um reajuste, se deixasse para maio, né? Como foi para fazer o ano, em torno de 10%. Era isso que nós teríamos mais nada. Isso sem contar com o crescimento das contratações. Porque se você contrata para um funcionário, o reajuste diminui, tá? Para dar conta. Agora, uma coisa que a gente tem que dizer, é verdade que é obrigatório o crescimento no arcabouço fiscal ser por rúbrica? Não, não é verdade. Tá? Ele pega a parte do orçamento, tirando aí a dívida pública, e aí esse orçamento ele tem que crescer a inflação, ele tem que crescer mais 2,5%. Aí o orçamento hoje é de base de 2,5 trilhões, que passa para 5 trilhões por causa da dívida pública. Aí esse orçamento cresce 5% e cresce 2%, aí cresce determinado valor de dinheiro. Aí completa a gente brigar por esse dinheiro. Tá? Então, por exemplo, Davi, você falou que era 2,5%, 5%, mas cresceu de 11 bilhões para 20 bilhões. Porque nós tivemos força para ganhar alguma coisa além do. Ou seja, no bolo do orçamento, nós tiramos uma coisa maior. Não sei se vocês entenderam. Não é possível. Tudo está em aberto. Né? Agora, é uma disputa descomunal. Né? Lembrando mais um detalhe que entrou no orçamento de volta
Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família voltou para o orçamento. Então nós vamos disputar com tudo isso. Tá? Então não é pegando 11,2% e bota a inflação e bota mais de 2,5%. Não é isso. É o orçamento todo que bota aqui e faz isso. Aí quando você faz isso, quando você cresce lá, cresceu, o Brasil pode gastar mais de 200 bilhões. Então isso deu 200 bilhões? Deu, 200 bilhões. Aí nós vamos disputar os 200 bilhões. Então nós podemos passar de 11,2 para 20, podemos. Nesses 200 bilhões, tirar o líquido, por exemplo. Podemos passar para 30, podemos. Podemos ficar congelados? Podemos. Né? É só não ter força para conquistar. Então, qual é a análise que eu faço? É que dentro dessa limitação, nós teremos muita dificuldade de ter um aumento dos gastos nos nossos investimentos para o Estado maior do que algo em torno de 5% da inflação, mais 2,5% do crescimento. Eu acho que ele vai ficar por aí. Né? Ele vai justificar isso pelo arcabouço fiscal. Então, se ele pegar o crescimento do arcabouço fiscal e botar para a gente, o que, é que ele vai nos dar? Vai nos dar isso. Ele pode dar mais? Pode, desde que ele pegue o orçamento que vai vir e jogar para a gente mais do que para os outros. Né? Pode fazer isso. Sim, o governo está fazendo algumas medidas para crescer a arrecadação? Sim, está. Né? Ele está, inclusive, o mais popular que pega a gente foi a desoneração da gasolina. Né? Sobre os impostos voltados, você vai arrecadar. Né? Então, ele garantiu que não vai ter aumento de imposto, tá? Mas ele garantiu que vai cortar várias isenções e desonerações produtivas. Aquele benefício que é dado ao empresário, ele disse que ia cortar. Né? É um jeito de arrecadação. Para tranquilizar o mercado, pessoal, aí é um discurso muito forte, e o governo aposta nisso, o governo mudou todas as metas, né, do crescimento econômico do Brasil. O Brasil, para esse ano, tinha uma meta de déficit de 1%. O governo aumentou para déficit de 0,5%. O Brasil tinha para o próximo ano déficit de 1% na sua previsão. O governo colocou que vai zerar, né, o crescimento. E em 2025 já começa a crescer. Então, esse crescimento aqui gera para o mercado uma certa tranquilidade. Né? Uma coisa curiosa, que é muito grave. O governo, tá? Isso é muito importante. Ele lança essa história de que ele vai apostar no crescimento, o mercado se anima, porque o crescimento significa aumento do que o Lula está prometendo do superávit primário, que é aquele dinheiro que fica lá guardadinho para qualquer prejuízo que o mercado tiver. Né? O que é que acontece com isso? Né? Importante. O governo garante aos empresários, olha bem, isso é muito forte, que se esse crescimento econômico não acontecer, como ele está propondo, zerar 0,5% de crescimento, 1%, sabe o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o dinheiro do orçamento. Então, no lugar de ser 70% do crescimento do orçamento, da arrecadação, no primeiro ano, ele baixa para 50%. Então, se o Brasil, no final do ano, não tiver com crescimento de menos 0,5%, tiver menos 1%, não vai gastar os 70% do excedente, vai gastar só 50%. E se no outro ano a meta não for batida de novo, ele só gasta 30%. Então, ou seja, empresários, fiquem tranquilos, que se essa meta não bater, eu tiro o dinheiro da arrecadação que eu tenho para vocês. Fiquem tranquilos. Eu tiro do gasto público para vocês. É muito forte esse processo aqui. Muito forte. E por fim, pessoal, né, quais são os principais problemas do novo arcabouço fiscal? Primeiro, manter um teto de gasto. Há um teto. O teto aumentou? Aumentou. Um teto. Tá? Segundo, é que, olha bem, nessa dinâmica, e aí como disse vocês, o arcabouço fiscal do Brasil é diferente de todos os outros, que qual é a dinâmica que o Brasil faz em relação? É que o Brasil vai investir mais na sociedade se arrecadar mais, correto? Mas se o Brasil tiver uma crise e não arrecada mais, é nesse momento que o povo brasileiro pobre vai precisar mais do Estado. Porque se está em crise, não tem emprego. Então, é nesse momento que os Estados outros que têm lei de regulamento constroem mecanismo para permitir o Estado a gastar mais. O nosso não.
Então, quando o povo mais precisar do Estado, o Estado vai dizer, olha, não tenho condições, tchau. Né? Então, esse é um problema muito sério. Tá? Eu termino dizendo o seguinte, o governo, mesmo em situação perfeita, ou seja, limita o teto em 2,5. Qual é a situação perfeita? Eu arrecado muito dinheiro. Eu cresci muito na arrecadação, mas eu tenho um teto. Eu não vou gastar tudo com o povo. Quer dizer, se você pegar a lei do nosso país, né? Pegar a lei do nosso país, e pegar essa mesma lei, que trata dessa questão dos outros países, os outros países discutem exatamente as flexibilidades do Estado tem para contrair empréstimos, para contrair gastos, para fazer déficit público, quando o Estado está em crise, quando estiver arrecadando pouco. Porque nesse momento a sociedade mais precisa do Estado. Aqui no Brasil é o contrário. Eles criam norma para quando a gente só vai gastar se arrecadar. Né? Vai gastar se arrecadar. Então, a leitura que nós fazemos é que toda essa limitação do governo está presa a um discurso que usa o efeito de frequência, que é a construção de um superávit primário. Né? E o que é o superávit primário? É ter dinheiro no Estado guardadinho para garantir aos senhores do mercado de que qualquer prejuízo que ele tem no seu investimento, o Brasil está pronto como avalista para deixar ele sem nenhum prejuízo. Né? E isso é a vida no Brasil. Então, o arcabouço fiscal é isso. Sobre os nossos salários, eu acho que vale a pena dar uma discutida muito interessante. Né? É o que vai acontecer com os nossos salários. Nosso salário está em aberto. Se você for pensar na lei como um todo, o crescimento que tiver no orçamento pode vir todo para o nosso salário? Pode. Né? Mas você acha que o nosso salário tem mais sensibilidade para isso? Eu dizia que na disputa, né, com todas as coisas que acontecem no Brasil, o salário do servidor público sempre foi um local em que menos o governo botou dinheiro. Então, a gente tem dito ao governo, nas nossas meias de negociações, que o dinheiro colocado no ano passado não pode ser de referência, porque na verdade botaram 11,2 bilhões. Não era para os servidores públicos, todo mundo sabe disso, era para uma categoria. Os 11,2 bilhões que gastaram com a gente era para a Polícia Rodoviária Federal. Né? Isso é bastante. Para você ter ideia do que eu estou falando, os cálculos é mais ou menos assim. Para cada 1% de reajuste de janeiro a dezembro, no servidor público, você botaria algo em torno de 2,5 bilhões de reais. Né? Então, para você ter 10%, você precisa de 25 bilhões de reais. Quando você fala de uma reposição de 55%, olha quantos bilhões de reais você precisa. 10% você precisa de... Você precisa de 5 vezes mais isso, né? 25 vezes 5, dá 125, né? Você precisa de... O Brasil, para atender a nossa reivindicação de recuperação das perdas, eu não estou falando nem de tabela, do 168. Eu estou falando de recompor as perdas do governo Lula. 55% para o Estado. Isso significaria deixar a tabela do jeito que está, do jeito que está, só botar o reajuste. Isso significaria 125 bilhões para os servidores públicos federais. Você tem ideia do que eu estou falando? E olha que nós tivemos 11,2. Então, em outras palavras, com todo esse regramento, você acredita que a gente é capaz de sair de 11,2 bilhões para 125 bilhões? 5 pessoas felizes. Essa é a realidade. Tá? Não para 2024, mas para 2024. Nós estamos em uma situação em que a nossa reivindicação está muito abaixo. Agora, uma coisa que é importante dizer. Mas tudo isso, Davi, você está... Esse é um regulamento. Você está sem dinheiro. Não, cara, tem dinheiro. Tem dinheiro. O Brasil tem um superávit hoje de mais de 5 bilhões. O problema está no ralo. Se você pegar hoje, abra a assessoria cidadã da vida e pega as 3 principais contas do Brasil e some, que está hoje em banco, supera os 5 bilhões. E por que está esse dinheiro? Vou dar um exemplo concreto. O Brasil aprovou, no começo do ano, né, no começo do ano, PEC de transição, de que ia retirar do orçamento o Bolsa Família, não foi? E para isso precisou de 145 bilhões, não foi? Teve alguma dificuldade de pegar esses 145 bilhões? Não, porque
o governo está autorizado, e numa conta dessa, pegar os 145 milhões e gastar. Lá tem 5 trilhões lá. Lá tem 5 trilhões. O absurdo dessa história é não gastar o dinheiro que tem. Então, se você pegar o orçamento que o Brasil tem, dinheiro guardado em caixa, é muito. E aí, pessoal, se você perguntar o que se faz com esse dinheiro, aí se você perguntar a Maria Lúcia Fatorelli, que tem um conhecimento desses 250 mil vezes que eu vejo, você chora, né? Você chora. O Brasil tem uma aplicação financeira chamada, tem um nomezinho assim, sei o que, AP, que acontece todo dia, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, que dá vontade de chorar quando você não, Maria Lúcia Fatorelli, isso é mentira. Não tem. É o seguinte, para que os bancos não fiquem com muito dinheiro sobrando, se o banco tiver dinheiro sobrando, ele vai emprestar em juros mais baixos, né? O que o Banco Central faz? 6 horas da tarde, todos os dias, o banco arrecada esse excedente e garante a dolarização e garante a taxa Selic. Aí qual é o banco que vai querer emprestar a você uns 2%, 3%, se ele tem a taxa Selic para receber? Ele quer que sobre dinheiro ali para ele dar um Banco Central. Aí a ditadura, a nossa dívida cresce. Por isso que os banqueiros são loucos por uma taxa Selic grande. Isso impede o crescimento da nossa renda. Porque o rapaz da FENASC, que eu acho que nessa live aí, que falou o déficit que a gente tem dos servidores públicos, que está cada vez mais crescendo. No próprio Instituto de Saúde. Não sei se vocês entenderam isso. Vocês entenderam isso? Olha só, vocês olhar dessa aplicação que acontece todo dia, 5 da tarde. Olha, bastar o Estado, porque eles falam Estado mínimo, viu? Mas mostra que o Estado não é tão mínimo assim. Quando é para eles, gasta muito. Se passar que o Estado não fazer nada, que os banqueiros iam chegar todo dia sem dizer, meu banco está aqui com esse dinheiro todo dia a mais. Eu vou fazer com o dinheiro aqui na mão. Eu vou ter que emprestar amanhã. E se eu estou com muito dinheiro para emprestar amanhã ao povo, o que eu faço para atrair o povo? Eu baixo a taxa de juros. Mas o banqueiro não precisa fazer isso. Se o governo está pagando, o governo paga a taxa Selic, dolariza o dinheiro, ou seja, você dá em real e ele passa para dólar. Então é isso, pessoal. mas assim, ele passa para dólar e por uma conversão, né? Não é? Não, passa para dólar conversão. Se está caindo, ele pega. Mas ele automaticamente bota a taxa Selic. E que fortalece o mercado internacional. Né? Pessoal, não sei se vocês deram para entender aí a coisa, mas a situação é literalmente essa. Diga aí, Não, comentar a respeito desse debate, né? Eu estava vendo as matérias que o Rui Costa, da Casa Civil, junto com a externa da gestão, estava se juntando num grupo para bater de frente com essa proposta aí, contra a Haddad e interna, né? Que estou defendendo. Então está tendo embate dentro do governo, esperamos que o lado gastador, né? Porque as notícias é isso, né? É os gastadores, né? Os gastadores ganham esse processo porque poupança para o mercado, né? Guardar 30% de poupança no mercado tem. Agora, para o trabalhador que passa fome, tem sentido o Brasil fazer poupança nenhuma, não é? E aí, agora, pelo menos, o discurso de Lula fala, né? Tem que ter, investimento, é gasto, né? Agora, vamos ver como isso, de fato, vai refletir desse novo teto de gasto, né? Pode até falar isso, né? Desse novo teto de gasto. Aí uma questão que eu coloco é o seguinte, você falou que inclusive o teto de gasto, ele é reajustado de acordo com a inflação, né? De acordo com se a gente tivesse um bom governo nesses últimos anos, por exemplo, esse governo Bolsonaro, poderíamos ter tido aumento de acordo com a inflação, não é isso? Então acho que é algo que inclusive a gente está apresentando a proposta dos tais, né? Quando for negociar, garantir isso, né? Assim, claro que a gente vai querer compartilhar, isso é só uma das questões. Mas uma coisa que está dentro, inclusive, do padrão do orçamento, né? Quando eu falo de crescer 2,5%, estou falando para além da inflação. Mas eu só estou querendo dizer assim, isso. que a gente vai pedir os 62%, os 100% trabalhos aí que a gente quer, muito mais, né? E tem que aprovar esse calma, desculpa. O que você está falando, assim, porque o orçamento pode crescer a inflação, o nosso salário pode crescer a inflação, é isso? É isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Se o governo quiser, né? Não, olha, deixa eu explicar. Porque, quando você cresce 5%
pela inflação, se a gente é 5% no nosso salário, pode ser que seja maior do que os 5% do orçamento. É um cálculo diferente. O cálculo é diferente, porque o seu 5% é sobre o seu salário. O 5% lá é sobre o orçamento todo. Mas o nosso salário não faz parte do orçamento do governo? Mas a parte está por cima. Chega, parece que é 13%. Por isso que talvez seja até mais fácil nesse sentido. É preciso ver isso, esse cálculo. Não é uma coisa direta. Porque assim, estamos há 7 anos de aumento salarial, mas podíamos ter tido aumento salarial. Quando você fala em porcentagem, se você 5% de quê? Né? Porcentagem não é um valor assim. O que é maior? 5% ou 10%? Ah, 10% é maior. Não, depende de quê. Mas como é o orçamento geral, eu entendo que o nosso tempo está dentro do orçamento. A lógica está correta. Se o orçamento correto geral corre 5%, o meu salário vai aumentar 5%. Entendendo? É isso. No mínimo, a gente quer muito, mas... Não, olha bem, presta atenção. E outras palavras. Qual que é, então? E outras palavras. Você fazer. Um instrumento desse, tá? Um instrumento desse, numa situação em que a gente viesse sem nenhuma perda, é possível. É possível. Só tem um detalhe que a gente tem que operar. A gente esquece isso. Nós temos um crescimento vegetativo da folha. Sim. Ou seja, nossas progressões, tá, certo? Sim. E nós temos um outro crescimento que é com o contrato. Isso, é verdade. Então, não é tão direto assim. Então, por exemplo, se você aumenta 5%, pode dar 5% de aumento? Provavelmente não, porque aumentou o número de contratados e aumentou o salário em função do crescimento vegetativo. Mas talvez uns 2,5% a mais resolveria essa parte do orçamento como todo. E aí talvez aí a gente garantir nossa reestruturação, quando for colocar na reestruturação de carreira, colocar isso mais aquilo que a gente quer das coisas transitórias. Agora presta atenção. Pode ser uma lei só, né? Só dar uma olhada. Olha bem, só para dizer isso. Aí quer dizer que essa arcabouço fiscal impediu da gente fazer a reestruturação da carreira. Não impediu. Porque a gente pode pedir ao governo o valor que ele quiser, desde que esteja dentro do crescimento do orçamento. Ele não é obrigado a crescer a nossa pública esse valor. Ele é obrigado a crescer o orçamento esse valor. Diga aí, olha. Não, eu acho que é importante essa apresentação global. Não é nada desejável, mais uma má notícia que eu tenho no governo Lula. A gente está observando aí que não teve nem as expectativas. Lógico, derrotamos Bolsonaro, mas infelizmente a cada dia a gente tem uma informação que nos deixa mais pessimistas e fazendo com que a gente tenha consciência de que é preciso lutar muito mais. Então, nenhuma lei, praticamente nada foi revogado. A reforma do ensino médio, temos que, inclusive, eu faço um apelo aqui, mais uma vez, para que na próxima plenária, o mais urgente possível, não é correto fazer isso agora, mas que seja a direção de Estado convoque para tratar sobre isso. É urgente o que está acontecendo. Né? E essas revogações, não tem sentido o que está acontecendo aí. O secretário de Bolsonaro do ensino médio foi nomeado pelo Camilo. Isso a gente não pode passar desapercebido, a gente tem que ir para a rua. Porque o que o Davi disse aí, a gente vai daqui uns dias, nas próximas notícias, olha, mais 2 bilionários no Brasil, como se isso fosse coisa melhor que tudo, e a gente vai estar aí correndo para o banco para estar fazendo mais, continuar fazendo consignado e apertando mais as nossas contas. Então, não vai ser Lula que vai garantir, não, vai ser toda semana estar no aeroporto, como derrotamos o administrativo, forçar, né, para fazer pressão para que o orçamento esteja garantido para a recuperação do serviço público. Não existe outro caminho. Vencendo Bolsonaro, mas não está nada garantido, gente. Vamos acabar com essa ilusão de que Lula ganhou, não ganhou nada. Porque o espaço está sendo ganho todo o dia pela direita. E a gente tem que voltar para o aeroporto. E nós temos que voltar a discutir política aqui, para a luta que se dá aqui dentro. Eu sei que tem muita demanda, como teve essa, mas é preciso voltar à questão. As nossas escolas estão sendo aí organizadas. Campina Grande está muito organizado por bolsonaristas lá dentro. Como está aqui em João Pessoa, como está em todo canto. Aqui a gente viu que o conservadorismo está vencendo dentro do IFPB. O pró-reitor de ensino, sendo esse daqui, significa que o ensino técnico vai cada vez acabar mais na nossa vida. E nós não estamos discutindo isso. Temos que voltar a discutir. Porque o ensino, quem segura essa escola, quem dá nome a essa escola, é o ensino técnico integrado. Não é o ensino de nível, mas esses tecnocratas querem transformar isso aqui na universidade. E a gente não pode ficar fazendo isso que está acontecendo.
A violência nas escolas está acontecendo. Nós fizemos reunião essa semana com a direção da escola, porque a gente já está ameaçando ficar armado. E aí? Também não vamos ficar fazer nada. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Tem um mundo que está correndo, as coisas estão acontecendo, nós estamos correndo risco e nós temos que reagir de alguma forma. Eu sei que tem muita coisa para a gente reagir, mas a gente tem que estar sintonizado no que está acontecendo e tomar atitude. Agora, hoje, só uma questão. Não seja, o governo não está fazendo tudo como a gente gostaria, mas também tem coisa muito boa acontecendo. Assim, a questão dos Yanovanes que aconteceu ali, no governo do PCB. Nós estamos divididos aqui. Os 9%, o governo Bolsonaro, não, mas da nossa carreira, da nossa educação, sim, da nossa rede. Eu sei. Tem coisa boa acontecer. Lula já disse que o dólar, vai usar o dólar como moeda. Beleza, e Lula venceu, querido. E Lula venceu porque nós estamos pra rua, gastando dinheiro. Até então, não pode achar que isso aconteceu. Impressionado. Não, calma, Araújo. Eu concordo com você, a gente tem que pressionar. Mas não, mas tenhamos cuidado para dizer que está tudo ruim, porque se dizer que está tudo ruim, alimenta o discurso bolsonarista e neofascista também. Só tenha cuidado para fazer essa mediação na sua fala. Mas eu concordo com cada um. Há necessidade de nós lutar. Pessoal, deixa eu fazer aqui uma proposta baseada nisso, que eu acho importante. É interessante que a gente precisa realmente, não tiver razão, precisamos realmente do enfrentamento, mas acreditamos também que nós, ao irmos para o enfrentamento, fortalecer também para que o próprio governo eleito por nós tenha a força de tomar decisões, porque senão ele sozinho também não faz. Você faz uma propaganda negativa que vota Bolsonaro. É uma disputa de poder. De um lado vai estar lá o Haddad, junto com o mercado, e do outro tem outras pessoas que estão pegando. A própria ministra de gestão está buscando. Então, se a gente não pressionar, eles não vão ter. Dizer, ó, o povo está pedindo. Então, a gente ficou lá na porta do Anexo 3 meses plantados na porta do Anexo, está sendo distribuindo o César, fazendo movimentação, indo no aeroporto. Porque se não fizer isso, a gente vai ser. Pessoal, vamos lá. Ó, o certificado está aqui do nosso encontro, pega. Agora, deixa eu terminar dizendo o seguinte, presta atenção. O Sinasep colocou uma orientação para a gente tentar, em todos os consúlperes do Brasil, aprovar uma nota contra o novo ensino médio. Sim, está atrasado. Me diga uma coisa. Para não fazer tão barato assim, se ele quiser ruim, é ruim. É possível a gente marcar 24 horas antes do próximo consulta um debate aqui na reitoria, naquele auditório, para discutir o novo ensino médio? Sim, é ótimo. É possível. A gente, como se compromete, fazer um esforço para trazer 5, 6 pessoas da sua base. Porque se eu chegar ali com um desfaseado, vai ser um tiro na cabeça. Quando isso, tá bom. Então, tenta aprovar isso com resolução. Foi cancelada essa proposta. Foi dia 24 já não tem mais. Podemos fazer isso com proposta de resolução? Proposta de resolução. 24 horas antes do consulta, dia útil, tá? Dia útil, a gente estabelece um encontro, a gente pede à reitoria, o auditório, e fazemos os debates sobre o novo ensino médio. O sindicato tem convidado. Com aquele certificado para liberar os técnicos. Ok? Pessoal, queria agradecer a todos e todas. A gente. Simbora, gente, até mais. Pessoal, olha, quem puder devolver o crachá, que não precisa levar de lembrança, o pessoal achar que bom, que economiza.